Glória a Deus. Que bonito foi esse vídeo, hein? Diga glória a Deus. Aleluia. Fomos edificados aí por mais uma história que são contadas para as crianças e nós que somos edificados, não é verdade? Nós adultos somos abençoados aí, irmãos. Vou passar por um momento muito importante aqui, que é o momento onde nós vamos convidar as pessoas que hoje se batizaram, foram batizadas, e também os irmãos que serão aclamados, recebidos como membros aqui. Como nós faremos? Vou convidar o pastor Pablo para vir aqui, para me ajudar a entregar os certificados, e depois ele vai orar, abençoando a vida dos novos membros aqui do ministério. Tudo bem? Aqueles que se batizaram, foram batizados hoje pela manhã, vão subir aqui. Aí vocês dêem um espaçamento aqui, são poucas pessoas. Já os que serão recebidos como membros por aclamação, vocês podem ficar aqui na frente, tá bom? Só dê um espaço pelo outro aqui. E aí, vocês ficam aqui até a gente orar, apresentar vocês para a igreja. E depois você vai poder voltar ao seu lugar. Eu vou chamar aqui, eu vou pedir para você dar uma salva de palmas no final, só para a gente ganhar tempo aqui, tá bom? Então eu quero convidar aqui, para subir aqui, a nossa irmã Gabriela da Costa Santos. Quero convidar também Ingrid Matos para subir aqui. Quero convidar aqui nosso querido irmão Enzo Fernando. Quero convidar aqui também nossa irmã Maria Aparecida. E quero convidar aqui também nosso irmão Lincoln Gabriel, fazer parte aqui do altar. Esses aqui foram batizados hoje pela manhã. Agora nós vamos receber alguns irmãos que já foram batizados, decidiram se tornar membros da igreja local. Para isso eu quero convidar aqui nosso irmão Ed Carlos Rosa, juntamente com a sua esposa Emanuele Galindo, e família, né? A Clara e a Catarina. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quero convidar aqui também o nosso irmão Odenir Rodrigues, fará parte aqui também do membro do corpo de Cristo. Aí vocês podem ficando à vontade aqui. Eu quero convidar também nossa irmã Samila Feitosa, Samila, para vir aqui. Deus abençoe a tua vida. Quero também convidar aqui o casal Mateus Camilo e Fernanda Pereira Camilo, juntamente com a Luísa, com a Sofia. Quero convidar aqui também a Jussiane Roque, ela que estará também recebendo. Aleluia. Esse microfone. Glória a Deus. Se você puder ficar em pé, então, vamos orar abençoando Já esses arrumou. valentes. Só foi você pegar aí e já arrumou aqui. Glória a Deus. Amém. Eu te peço a levantar as mãos em direção a essas vidas. Uma etapa muito importante hoje foi iniciada na vida desses que desceram as águas. E parabéns pela coragem, pela fé, pela iniciativa. E vamos orar para que o Senhor nos capacite a permanecer sem jamais olhar atrás. Amém? Glória a Deus. Sem jamais olhar atrás. Amém? Sem desistir. Amém? Vê quem está perto de você e fala assim: não desista nunca. Glória a Deus. Nosso Deus é Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Pai, nós oramos abençoando cada uma dessas vidas preciosas. Sabemos que são milagres do Senhor. É a obra do Teu Espírito Santo. É a obra, ó Deus querido, de salvação, de cura, mudança de entendimento, fortalecimento. E eu peço que pela Tua graça, nenhum desses, ó Pai, desista.
Nenhum desses olhe para trás, pelo contrário, que todos, ó Pai, tanto esses que estão sendo aclamados, como esses que desceram as águas, como cada um de nós aqui, ó Pai, que nenhum de nós desista, desanime, nenhum de nós olhe para trás, pelo contrário, que nossos olhos estejam firmados, fixos no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Amém. Vamos declarar bem forte, Ele por todos, vamos lá? Ele por todos e todos por Ele. Mais uma vez, bem forte. Ele por todos e todos por Ele. Amém, aplauda o Senhor, glória a Deus, parabéns, Deus abençoe. Espera aí que a gente vai fazer a foto oficial. Vai ter uma Só um foto. pouquinho. Isso, Espera aí. a foto. Segura um pouquinho. É uma foto oficial. Jefferson, eu vou pedir para você fazer o clique aí de uma foto oficial, que você tem um melhor panorama aí. Pode ser pela câmera mesmo. Só para deixarmos registrado esse momento, todo mundo sorriso no rosto, mesmo com máscara, né? Sorrir com os olhos. Ok. O Jefferson é multifuncional lá, né? Faz Agora a sim, imagem. Deus abençoe, em nome de Jesus. Foto. Deus abençoe os irmãos, tá? Glória a Deus. Pastor Pablo chegou perto aqui, o microfone já funcionou, rapaz. É unção, hein? É muito glória. Ele que está feliz hoje, né? Mais uma vez feliz, né? Tá bom. Eu vou guardar o meu coração. Irmãos, glória a Deus pela vida de vocês. Quero convidar você que está aqui, aqueles que estão sentados, a se colocarem de pé. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 ao 25, são alguns versículos, depois você vai poder se sentar. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que Deus colocou no meu coração, e o tema dessa palavra, antes de nós lermos aqui, é: animemos uns aos outros. Você pode repetir isso comigo? Animemos uns aos outros. É uma palavra muito boa, propícia para os dias atuais. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Eu vou ler, se você encontrou aí na sua Bíblia, ou você que trouxe o aplicativo santo, abra a tua Bíblia aí no aplicativo santo, né? Daqui uns dias nós vamos receber uma oferta aí dos irmãos, para ofertarmos Bíblias para aquelas pessoas que nos visitam. Se você tem desejo de nos ajudar nisso, ofertando para isso de forma específica, procure depois o Marinaldo no final do culto, porque nós temos esse hábito, né? Nós estamos sem Bíblias aí, mas nós gostamos de presentear com a Bíblia. Diz assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Posso ouvir um amém? Senhor, nos abençoe com essa palavra, que cada um aqui possa ser fortalecido no Senhor, admoestado pelo Senhor, ensinado pelo Senhor, para animarmos uns aos outros. Em nome de Jesus eu oro, que seja a sua vontade realizada aqui nessa noite. Se você crê, diga amém e pode se sentar. Irmãos,
Animemos uns aos outros. Essa é a mensagem para você essa noite. Se você conhece alguma pessoa que está desanimada, corre, manda mensagem para ela, liga para ela, manda esse vídeo para ela, entre em contato, porque às vezes uma só palavra resolve o problema. As pessoas se afastam, as pessoas ficam esmurecidas, tristes, as pessoas têm uma tendência natural de achar que estão sozinhas e não estão. Por quê? A palavra de Deus nos ensina, né? Primeiro não deixar de congregar, não deixar de nos reunir para ouvir a palavra de Deus, para sermos ensinados, e segundo, para animarmos as pessoas nessa trajetória, nesse caminho. Por que eu digo isso? Porque com a pandemia, nós sabemos que muitas pessoas esfriaram na fé, muitas pessoas desanimaram, muitas pessoas ficaram cheias de medo, cheias de problemas internos, traumas, situações pelas quais as informações, as notícias são terríveis. Você olha aí, em todo lugar tem luto, em todo lugar existe pessoa sendo levada por causa do vírus, e isso fez de uma certa forma a igreja, de uma forma geral, continuou perseverando, mas aqueles que estavam meia boca acabaram sendo afastados, esfriados, e nessa hora que o inimigo toma vantagem, nessa hora o inimigo aproveita da situação para tirar vantagem dessas pessoas que serviam a Deus junto conosco. Mas a palavra para nós essa noite é: animemos uns aos outros. Nós precisamos nos fortalecer para ajudar as pessoas. E como fazemos isso? Nas reuniões, nos cultos, no momento onde nós dedicamos um tempo para Deus, no momento onde nós entregamos a nossa adoração para Deus. Escute, cultuar a Deus não é uma invenção da IBVI, cultuar a Deus não é uma invenção dos pastores aqui dessa igreja. Cultuar a Deus é bíblico, é algo que nós precisamos entender ao teor da palavra de Deus. Mas hoje em dia, as pessoas, elas estão assim num patamar de serem chamadas de desigrejados. Antigamente você ouvia falar, você conversava com a pessoa, né, você falava assim: você vai na igreja? Ele falava assim: eu sou católico, mas não praticante, né? Você ouvia falar muito dos católicos não praticantes. Hoje, com a crescente do evangelho e muitas pessoas conhecendo o evangelho, existem pessoas que participavam da igreja e hoje elas não participam mais, são chamados os desigrejados, as pessoas que acham que podem servir a Deus do seu jeito, da sua maneira, né? Com aquele entendimento bem raso, dizendo assim: eu sirvo a Deus do meu jeito. E é claro que a palavra de Deus vai nos advertir a respeito disso. É por isso que hoje trago essa mensagem para você. Não deixe de congregar, não deixe de se reunir. Pastor, mas os dias são difíceis, existe a pandemia, e é claro que não dá para todas as pessoas virem para o culto, isso é verdade. Mas o cultuar a Deus, o servir a Deus, o congregar, o se reunir em assembleia, está aqui, dentro do coração. É a maneira de fé que eu vivo, e é essa fé que nós devemos fortalecer uns aos outros, para que as pessoas não se desviem, para que as pessoas não sejam tragadas pelo inimigo, para que as pessoas não sejam seduzidas pelo mundo. Hoje, como lemos aqui, nós temos o livre acesso diante de Deus, dado por intermédio de Jesus. Nós que fomos lavados com água limpa, purificando a nossa vida, limpando-nos de todo o pecado, nós temos um sumo sacerdote para servir na casa de Deus. Esse é o Senhor Jesus. Então, não deixe de se reunir com seus irmãos, não deixe de congregar, animem uns aos outros. Por quê? Porque nós, reunidos, somos a igreja de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? É assim que somos. Nós prevalecemos porque somos a igreja de Cristo. E
E o culto é um lugar para sermos ensinados. O culto é um lugar para comunhão. O culto é um lugar para adoração. O culto é um lugar para sermos instruídos, exortados, diante de todos os problemas que acontecem mundo afora. Nós nos reunimos, como eu disse, porque é uma prática bíblica. Jesus fazia isso com os 12 discípulos, e ele depois fazia isso com muitas outras pessoas. Então essa prática de se reunir para aprender a palavra de Deus, não é uma invenção da igreja local, é algo bíblico que perdura por milhares de anos, e isso nós fazemos com um entendimento no Senhor. E a pergunta que eu faço aos irmãos e a quem está nos ouvindo pela internet: qual é a importância então de nós congregarmos? Entendendo que nós devemos então animar uns aos outros, mas qual é a importância de congregar? Eu digo, a importância para você congregar é porque é dentro do culto, servindo a Deus, que você será alimentado espiritualmente. Existem pessoas que recebem uma porção espiritual domingo após domingo. Isso é errado. Um cristão verdadeiro, ele se alimenta da palavra de Deus, ele se alimenta da comunhão, ele se alimenta da oração, ele se alimenta do amor, das obras que a igreja exerce diariamente. Então, o fato de virmos para a congregação, para o templo, para ouvirmos a palavra de Deus, é para sermos edificados, para sermos fortalecidos na fé. Para quê? Para ajudar outras pessoas, para ajudar aqueles que estão esmurecidos. Mas qual então é essa grande importância? A importância, sem dúvida, é estimular você, eu, no amor e nas boas obras. Pare e pense, qual o lugar para você exercer o amor e as boas obras? É na comunhão diante do Senhor. É interessante porque é dentro da congregação, é dentro do reunir-se em assembleia diante de Deus, diante do Senhor, que nós, eu e você, amadurecemos a nossa fé. É quando congregamos que desenvolvemos os dons espirituais que Deus tem dado à igreja. Existem pessoas que recebem dons de Deus, mas elas não deixam esses dons amadurecerem na sua vida. Como isso é possível, pastor? Quando nós congregamos, quando nós nos reunimos como igreja, a igreja estabelecida na terra, a igreja essa pela qual nós fazemos parte, a igreja de Cristo Jesus. É na igreja que nós desenvolvemos também os talentos que recebemos do Senhor. Existe uma parábola, você já deve ter ouvido falar, de homens que receberam talentos de um senhor, e teve alguns que multiplicaram esses talentos, outro, por sua vez, escondeu os talentos. Em outras palavras, é necessário estarmos ativos para desenvolver os talentos que Deus tem nos dado, e para que isso aconteça, é necessário nos reunirmos como igreja. Posso ouvir um amém? Qual a importância de congregarmos? O fortalecimento de fé. Diga, o fortalecimento de fé. Olha o que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11 ao 24. É uma leitura um pouco extensa, mas eu peço que você preste muita atenção nos ensinamentos que Paulo dá à igreja de Tessalônica. E hoje nós vamos ler porque é uma orientação para a igreja em Nova Andradina. Escute: portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isso é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem.
e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Posso ouvir um aleluia, um amém? É para fortalecimento de fé que nós nos reunimos. É para fortalecer uns aos outros. É para ensinar, exortar, dar coragem, palavra de firmeza, corrigir, ensinar, confrontar aquele que é preguiçoso, aquele que é omisso, ensinar as pessoas a fugirem do mal, pagar o mal com o bem. É isso que a igreja do Senhor Jesus, ela deve promover, tanto para aqueles que são considerados irmãos na fé, como para as pessoas que estão lá fora. Aqui nessa igreja, nós não ensinamos ninguém a atacar religião, ministério, igreja, de seja lá quem for. As pessoas, elas precisam decidir pelo Senhor, e nós fazemos o nosso papel, que é ensinando a verdade e crendo que Jesus fará essa obra em nosso meio. Amém, irmãos? Então é para isso que nós congregamos. Nós congregamos para animar uns aos outros. Ei, eu quero animar você para que você viva o teu chamado. Você que está em casa, escute. Você que está distante do Senhor, volte para os caminhos do Senhor muito rápido, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Assim como Ele tem salvo muitas pessoas, e hoje nós testemunhamos a pública profissão de fé dos irmãos, Ele quer salvar a sua vida e salvar a vida de todas as pessoas que me ouvem aqui nessa noite. Amém? Olha o que diz o autor de Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Diz assim: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o vosso coração. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diga para ela: se anime no Senhor. Você que está em casa, se anime no Senhor. Posso ouvir um glória a Deus? Estou para dar uns pulos aqui, uns glória, hein? Aleluia! Vamos animar uns aos outros, sim ou não? Se você vê um irmão fraco pela fé, na fé, não desista dele. Nós não somos daqueles que desistem das pessoas. Corra atrás, ore, interceda, mande mensagem, ligue, busque. Por quê? Como eu disse para você, irmão, tem muitas pessoas nos dias de hoje achando que são igreja sozinho,
achando que fazem parte da igreja. Eles falam até com boca cheia, dizendo: eu sou a igreja. Escute, ninguém é a igreja no singular. Ninguém é a igreja sozinho. Nós somos a igreja porque fazemos parte de um corpo. E um corpo não é feito só de um membro. Você não vê uma pessoa só nariz, só orelha. Você vê? Você vê uma pessoa com nariz, orelha, boca, braço, mão, perna, pé. Até o dedinho tem função. Até a pontinha da unha tem função. Porque quando encrava no teu pé, você vê que você tem até uma unhinha para encravar. Não é verdade? Todos no corpo de Cristo como membros têm importância. Cristo é o cabeça da igreja. Então, ninguém pode considerar-se igreja sendo um membro isolado, sendo um membro fora do corpo. Você já viu uma mão sobreviver fora do corpo? Se você cortar a tua mão hoje, amanhã ela cola no seu braço? Dificilmente, só com uma cirurgia muito moderna. Mas o natural, a física natural da coisa, a biologia da coisa, é que se você perder o seu braço ou sua mão, aquilo não pode mais ser regenerado. E tem muitos irmãos que pensam que são igreja assim. É incrível como as pessoas têm esse tipo de pensamento. Mas hoje nós ouvimos e vemos esse grupo de pessoas que dizem: eu sou a igreja do Senhor, eu sirvo a Deus lá na minha casa. Agora tem internet, né? Escute, você que está me acompanhando na internet, essa ferramenta é uma bênção. Mas você que tem a oportunidade de congregar, venha para a congregação, venha para o culto, venha para a Assembleia dos Santos, venha para a reunião no templo, porque aqui nós nos fortalecemos na fé, nós nos animamos uns aos outros. Aqui nós recebemos ensinamentos. É claro que pela internet também, mas como eu disse, a intenção ela está aqui, ó. Sabe por que eu digo isso? Porque alguns dias atrás nós ouvimos relatos de irmãos aqui da igreja local, que gostariam de participar do culto como você está participando aqui. Mas sabe por que eles não vêm? Porque fazem parte do grupo de risco, são pessoas com mais de 60 anos de idade. Para essas pessoas, segundo o que exige até a própria vigilância sanitária, ok, elas estão participando do culto online, estão recebendo, estão sendo abençoadas, estão sendo tocadas por Deus e ensinadas. Essas pessoas queriam estar aqui. Por outro lado, existem pessoas que aproveitaram o período de pandemia para tentar ser igreja sozinho. Uma advertência para vocês, meus irmãos: ninguém é igreja no singular. Nós somos igreja no plural. Nós somos igreja quando nos reunimos. Não foi o que lemos no início do culto? Salmo 133: ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam unidos, porque é nessa união que o Senhor ordena a sua bênção e vida. É impossível o Senhor ordenar a bênção e vida quando você não está em comunhão, quando você não faz parte do corpo. Eu sempre dou um exemplo de uma brasa fora do braseiro. Você já percebeu que quando você tira uma brasa do braseiro, ela está vermelhinha ainda, ela está quente ainda, né? Se eu arrancar uma brasa e imediatamente der na sua mão, com certeza ela vai te queimar. Mas o fato é que se essa brasa ficar longe da comunhão, do fogo, da chama, ela vai esfriar, ela vai apagar aquele fogo. Esse é o exemplo que eu sempre dou com respeito às pessoas que acham que são a igreja sozinho. Ou também aquele exemplo dos animais que ficam cansados, que ficam fadigados pelo caminho, porque eles estão com fome, estão fracos, não se alimentam há dias, e eles vão ficando para trás na manada, e eles vão ficando para trás,
De repente o leão começa a sondar aqueles animais, e você acha que o leão está sondando qual animal? O que está robusto, firme, forte, aquele que pode encarar ele frente a frente, ou aquele que está lá atrás desanimado? Muitas vezes as pessoas, elas desanimam. Muitas vezes as pessoas, elas enfraquecem na fé porque não se alimentam espiritualmente, não desenvolvem seus dons espirituais, não multiplicam os seus talentos. E esse momento, o inimigo que anda ao redor quer tragar você e destruir você. Então, nós como igreja, reunidos como igreja, a palavra de Deus vai dizer, e eu vou ler com você depois aqui, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Já que ninguém é igreja sozinho, nós fazemos parte desse corpo. Quando nós nos reunimos, nós somos a igreja de Cristo. E eu já dei o exemplo para vocês aqui, muito bem claro, sobre a brasa, sobre o animal que está cansado, ferido, machucado ou desanimado. Mas essa igreja foi Cristo que estabeleceu. A igreja, a convocação, quem estabeleceu foi Cristo. Não é o pastor dessa igreja, não é a liderança da igreja local que estabeleceu a igreja. A igreja, escute, quem estabeleceu foi Cristo Jesus. Olhe comigo, no original, no grego, nós podemos ver essa palavra como eclesia, ou de uma forma mais comum que as pessoas sabem, eclésia, que é uma tradução de uma palavra hebraica chamada kahal. Essa palavra kahal, no hebraico, ela tem o significado de assembleia, congregação, reunião. E essa palavra eclesia, ou eclésia, Jesus, nós vemos ela no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, quando Jesus está conversando com o apóstolo Pedro, que Pedro faz, tomado pelo Espírito Santo, ele responde para o Senhor Jesus quem Jesus era. Você sabe dessa passagem, né? Pedro diz: Senhor, nós estamos dizendo que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Salvador. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não foi nem carne e nem sangue que te revelou isso, mas foi o próprio Espírito de Deus que te revelou. E ele diz: Pedro, com base nesse fundamento, eu estabeleço a minha eclésia, igreja, sobre essa rocha. Pedro, Petros, rocha, sobre o fundamento de que Jesus é o Messias, é o Salvador, eu estabeleço a minha assembleia, aonde os meus santos se reúnem, aonde a minha igreja se reúne. E ele diz: e as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. E eu posso ouvir um amém, porque contra nós não vale encantamento, não vale principado, não vale oração contrária, não vale espírito de morte, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor então. Aleluia. Mateus 16, 17 e 18 diz assim: Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque essa verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Essa é na tradução NTLH.
Eu gosto na tradução Revista Corrigida ou Revista Atualizada que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Amém, irmãos? Igreja não é o templo, igreja não é a localização geográfica do salão. Igreja é quando os filhos de Deus, as filhas de Deus se reúnem para adorar o Senhor, e é ali que Ele ordena a sua bênção. Amém? O exemplo disso é que quando nós fazíamos as coinonias, as células, a igreja do Senhor estava reunida na casa de alguém. Entende? Se nós pararmos com esse grupo de pessoas aqui, debaixo de um pé de manga, ainda assim seremos a igreja, porque a igreja não está limitada a salões, a templo. A igreja é aquela que prevalece séculos a séculos. A igreja é aquela que Jesus estabeleceu sobre essa verdade de que Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Amém? É com base nessa palavra que nós somos a igreja de Jesus. Muito bem. A igreja é essa que Jesus delega a sua grande comissão. Escute, nós entendemos que nós reunidos somos igreja. Nós entendemos que na congregação, na reunião, nos cultos somos fortalecidos para animar uns aos outros. Mas para quê? Para que animar uns aos outros? Para obedecermos a grande comissão de Cristo Jesus. Você sabe qual é a grande comissão de Jesus? É o ide, pregai esse evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nós somos preparados, fortalecidos, ensinados, admoestados, doutrinados no Senhor, para termos uma missão, e essa missão é pregar o Evangelho de Jesus. Escute o que diz o livro de Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20, eu leio para você, só que na revista e atualizada, na versão. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda autoridade, olha o que Jesus falou aqui, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí ele diz, ide. O que é o ide? É você tirar o pezinho do chão, é você ter coragem de fazer parte dessa igreja, que não é uma igreja morta, é uma igreja viva, é uma igreja que tem capacidade de caminhar, de correr, é uma igreja que desenvolve dons, talentos. Não é uma igreja estabelecida somente em templos, não. A igreja de que eu falo é aquela que Jesus comissiona, dizendo, ide. E ele continua, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós como igreja temos a obrigação de guardar as coisas que nos foi ordenado, que foi nos ensinado. Escute, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos desamparados. Você que está desanimado, você não está sozinho, porque nós somos uma igreja comissionada a guardar os mandamentos, e temos a plena certeza e convicção de que Jesus, o nosso Senhor, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é santo, Ele é digno, aleluia, oh glória. Jesus orou por você. Você sabia disso? Jesus orou por você? Por todos vocês que me ouvem, que são igreja, que entendem esse compromisso, Jesus orou por você, por mim,
Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 17. O capítulo 17 de João é quando Jesus faz a oração, é chamada a oração sacerdotal. E aí Jesus, o Senhor Jesus, Ele vai nos ensinar algo interessante e vai mostrar para nós aqui, e eu quero dizer isso para você, que Ele orou por mim, Ele orou por você, antes mesmo de nós estarmos aqui. Olha o que diz a partir do versículo 16: assim como eu não sou do mundo, Jesus que disse, Ele estava orando, eles também não são. Quem não são? A igreja, aqueles que creem. Escute: que eles sejam teus por meio da verdade. Jesus disse para o Senhor Pai, para Deus Pai: Senhor, que eles sejam teus pela verdade. A tua mensagem é a verdade. Qual é a verdade? A mensagem do Senhor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Então é por Ele que nós podemos ser do Pai. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Viu como que nós somos uma igreja comissionada? Nós temos uma obrigação no Senhor. Eu vos enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário, morreu por nós. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Deus não quer ninguém pela metade. Deus não quer ninguém com 90%. Deus não quer ninguém com 99%. Deus quer você 100% para Ele. Posso ouvir um amém? Dá um amém pela fé aí. Eita glória. Porque às vezes a gente fica pensando, eu preciso melhorar tanto. Mas quando você tem esse sentimento, é porque você quer melhora, é porque você quer se arrepender, quer melhorar. O duro é quando a pessoa sabe disso e ela não procura melhora, não procura conselho, não procura fortalecimento, não procura ajuda. Já parou para pensar, quando você está doente, você procura o médico? Quer dizer, tem uns tão teimosos que nem no médico não vão, mas a regra, né, não geral, mas a regra é que uma pessoa que está doente, ela procura o médico, sim ou não? E é normal que as pessoas, quando estão fracas, elas procurem a Deus, porque elas querem um milagre. Mas aí você vai chegar no médico, o médico vai dizer para você, você tem que tomar isso, fazer isso, emagrecer, tomar esse remédio, comer comida saudável e tal, e vai passar uma receita ali para você. E dependendo da patologia, ele vai prescrever alguma coisa, se é mental, se é físico, enfim, não sei. Mas o fato é que Deus está ensinando eu e você a nos fortalecermos, a nos sermos alimentados, passando uma prescrição de como devemos proceder, caminhar, em coragem, em fidelidade, em fé, animando uns aos outros, não olhando para trás, na comunhão. Só que aí tem pessoas que sabem disso e não fazem isso. Você acha que vai acontecer o que com elas? No final vai dar tudo certo? Não vai. Não é novela das 8, não é? Mexicana das 8. No final não vai dar nada certo. Ou a pessoa ela entende a ordenança, o mandamento, ou ela tem problema. E é por isso que muitas pessoas desanimam, porque elas estão fracas e elas não conseguem buscar a Deus. E quando buscam a Deus, buscam por um milagre. Quantos de vocês aqui estavam passando por um momento difícil e buscaram a Deus só por causa do milagre? E Deus atendeu, não atendeu? Pois é, Deus nunca vai rejeitar uma oração com fé. Mas o fato é que nós, eu e você, como igreja, precisamos nos preparar a estarmos na presença do Senhor. Posso ouvir um amém? É isso que tem que acontecer. Eu louvo a Deus, porque você está me ouvindo e você está entendendo isso. Deixa eu correr aqui. Me entrego completamente a Ti. Continuando. Faço isso para que eles, de fato,
também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, escute, não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Eu peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, e todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Jesus orou por mim e por você antes mesmo de nós crermos nele. Glória a Deus por isso, porque hoje cremos e nós testemunhamos de que Jesus foi enviado do Pai, e quando nós cremos em Jesus enviado pelo Pai, nós somos a igreja de Jesus estabelecida na face da terra. Amém? Agora outra ordenança interessante com tudo isso, e eu já estou encerrando. Dentre todos os ensinamentos, nós não vamos poder destrinchá-los eles aqui agora, é claro que não vamos, mas o fato é que todos os domingos, durante a semana, nós ensinamos você. Durante os domingos nós ministramos a palavra, mas durante a semana nós incentivamos você a fazer a leitura do projeto de vida anual. Projeto de vida anual é aquela porção bíblica diária, é aquilo que você faz para se alimentar. Assim como um carro precisa de um combustível que está caro, mas sem combustível o carro não anda. Sem oração, sem leitura bíblica, sem exercício espiritual, nenhum cristão consegue caminhar, nenhum cristão consegue prevalecer diante desse mundo. E você sabe qual é a função do mundo? Se levantar contra a igreja, se levantar contra os princípios ensinados na palavra de Deus. É por isso que nós somos chamados de conservadores, porque nós cremos em Deus, nós cremos na família, nós cremos na vida, nós cremos nos ensinamentos de amor, comunhão, pagar o mal com o bem, perdoar, restaurar. O mundo pensa nisso? Nós pensamos que um casamento pode ser restaurado, mas o mundo diz: não serviu, separa e casa com outro. Não é verdade? Nós cremos que uma criança é uma bênção, uma dádiva de Deus. O mundo, muitas vezes, quer fazer com que essa criança nem nasça. Escute, é algo sério essa questão de ser igreja e sabermos aonde estamos, porque o mundo nada tem de Deus. E o mundo que eu digo é o sistema pecaminoso pelo qual o inimigo das nossas almas impera, ordena. Tudo aquilo que não provém de Deus é do inimigo, e é contra essas coisas que nós, como igreja, pelejamos e lutamos. Então, creia, porque Jesus está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Eu estava dizendo que nem todos os mandamentos vamos conseguir ensinar aqui num domingo só, e pode acabar até os domingos desse ano, talvez nós não vamos conseguir ensinar tudo que aprendemos na palavra de Deus, mas um deles é aquele quando Jesus diz: fazei isto em memória de mim. Nós estamos falando da ceia do Senhor. A ceia é algo muito interessante, porque a ceia foi estabelecida pelo Senhor, ministrada para a igreja, e Ele diz: eu não vou tomar mais a ceia, até o dia que todos vocês, nós, estivermos reunidos lá no céu. Jesus deu a sua palavra, dizendo: olha, eu vou abençoar o pão, esse é o pão que é meu corpo, esse é o sangue que é o meu sangue da nova aliança. Nós vamos cear aqui,
Só que eu não vou mais cear enquanto a igreja não for arrebatada, enquanto os salvos não estiverem na presença de Deus. Agora eu fico imaginando, essa ceia sim será maravilhosa, porque estaremos na presença daquele que é santo, daquele que é digno, daquele que é poderoso, daquele que morreu para nos salvar, daquele que rasgou o véu para termos livre acesso no lugar santo. Nós vamos estar diante daquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Nós estaremos do lado daquele que é chamado o leão da tribo de Judá, aquele que pisou na cabeça da serpente e esmagou, aquele que foi crucificado, morreu, mas não está morto, ele está vivo. O nosso Jesus vive, aleluia! Oh glória! Deixa eu correr aqui, Lucas 22:14 até o versículo 20, olha o que Jesus disse. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os seus apóstolos e disse: como tenho desejado comer esta janta da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar, até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isto, repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão, deu graças a Deus e em seguida partiu e deu aos apóstolos, dizendo: isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Fazemos isso em memória de quem? De Cristo. A ceia do Senhor não é da IBVI. A ceia do Senhor não é uma invenção dessa comunidade. A ceia do Senhor, ela é ensinada pelo próprio Senhor Jesus. É muito interessante nós sabermos disso. Por quê? Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele vai falar a respeito de alguns requisitos básicos para a ceia, dentre os quais ele diz que o homem examine-se a si mesmo, que o homem faça isso com discernimento no Senhor, porque quando se come a carne e toma-se o sangue, você está dizendo que você está debaixo da mesma aliança. Você crê nisso? Agora, tudo isso é de forma figurada, não é literal. O pão não é o corpo de Cristo, literalmente. O suco da videira não é o sangue de Cristo. É uma simbologia para que todos nós, como igreja, pudéssemos entender a respeito da aliança, entendermos a respeito desse pacto que Deus fez com a igreja. Escute, é muito interessante isso, porque as pessoas têm um entendimento muitas vezes equivocado a respeito da ceia do Senhor. Como eu já disse, a ceia não é nossa, a ceia é do Senhor. Os requisitos estão baseados no que diz a palavra de Deus. Não somos nós que impomos ou não restrições às pessoas.
Mas é claro que as pessoas precisam fazer isso com entendimento, e o entendimento é dado com base na palavra de Deus, não é dado com base em achismo, não é dado com base naquilo que eu considero, naquilo que eu acho, é baseado e fundamentado na palavra de Deus. Veja comigo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 29, e esse é o último versículo que eu vou ler aqui com vocês. Olha que bom, passeamos aí na palavra de Deus por diversos versículos. Você que está anotando, fará bem, depois você pode acompanhar em casa. Você que está assistindo pode voltar, né, e ver aonde que eu falei os versículos, confere lá, para ver o que está falando. Mas olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, do 23 ao 29. Olha o que o apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor este ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo nome, que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de quem? De Jesus, de mim, ele diz aqui, do Senhor. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós fazemos memória ao Senhor por esse pacto, por essa aliança estabelecida pelo sangue de Jesus, e uma vez que fazemos isso em memória dEle, nós aguardamos Ele para a sua volta. Posso ouvir um amém? Quantos estão aguardando a volta de Cristo? Digam amém. Porque nós cremos que Ele voltará. Pois bem, por isso, aquele que come do pão do Senhor e bebe do seu cálice, do modo que ofenda a honra do Senhor, está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão e beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Escute, os elementos da ceia, o pão e o vinho, o suco da videira, suco de uva aqui no nosso caso, representam o corpo de Cristo. Mas esses elementos são simbólicos. É o que diz a palavra de Deus. Nós precisamos discernir a aliança estabelecida por Ele, o sacrifício feito por Ele. Porque se alguém faz isso e não acredita nisso, está fazendo para a sua própria condenação. Não é eu que digo que você pode ou não pode participar, mas é você que precisa ter essa consciência. Você precisa entender esse compromisso, esse valor, porque, como eu disse, são elementos e não são elementos criados por nós. Outra coisa que precisa ser desmistificado: o suco e o pão, ele não tem um poder místico de mudar nada na sua vida. As pessoas às vezes comem do pão, tomam do cálice, e é como se naquele dia elas estivessem recebendo uma mudança, uma transformação dentro de si. Escute, não é assim que cremos e não é assim que as Escrituras ensinam. Por outro lado, existem pessoas que, entre aspas,
são santarrões, né? Os verdadeiros santarrão, né? Que quando chega o momento da ceia, ele faz aquele exame em si próprio, e aí ele percebe que ele está em pecado. Eu pequei. E aí sabe o que ele faz? Ele fala: eu não vou tomar a ceia, porque eu estou em pecado. Escute, quando você faz isso, você está dizendo que o pecado que você cometeu é maior do que a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. Quando você diz que não vai participar porque você se considera uma pessoa tão santa que não posso tomar, né, tenho que me consertar, você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque ninguém é bom o suficiente para se justificar, ninguém é bom o suficiente para ter uma vida santa e reta diante de Deus. É por isso que fazemos isso em memória dele, porque nele somos justificados, somos pecadores arrependidos, somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo. Então, quando você fizer, faça com discernimento. É interessante você saber disso, mas não pensar que se você não participar porque o seu pecado, porque cometeu um pecado. Escute, não. Se arrependa. Quando diz examine-se, em outras palavras, Paulo está dizendo: se arrependa agora diante de Deus. Se arrependa, compreenda a aliança. Esse é o meu sangue dado em aliança para com vocês. Escute, quem foi capaz de resgatar e estabelecer a igreja foi Cristo. Ele é o nosso Senhor, só Ele poderia nos dar isso. Então é nele que nós fazemos memória. Então nessa noite eu quero convidar você a se colocar de pé aí no seu lugar. E eu gostaria de dar a oportunidade de todos nós orarmos a Deus. Como diz aqui o livro de 1 Coríntios, que cada um examine-se a si mesmo, fazendo isso em memória de Cristo. Pastor, mas eu não sou batizado, eu posso comer? Escute, o requisito é você se examinar, não é você ser batizado aqui nessa igreja, ou em igreja A, B ou C. O requisito é quando você crê no teu coração. Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é para você fazer isso sem entendimento. E também nós não estamos dizendo, todas as pessoas que querem façam. Não. Mas é necessário o entendimento para que você participe desse momento em Cristo Jesus. Foi para isso que nós fomos chamados, para congregarmos diante do Senhor, para recebermos dele a sua vida e bênção, para evoluirmos no que diz respeito aos nossos talentos, dons, e sermos admoestados, ensinados, porque a igreja reunida é a igreja que ora, é a igreja que se arrepende, é a igreja que intercede, é a igreja que clama, é a igreja que busca. E é esse o momento pelo qual nós estamos aqui essa noite, orarmos pelos nossos pecados, porque ninguém é tão bom o suficiente que possa dizer, eu não tenho pecado. Às vezes a pessoa diz, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal para ninguém. Escute, mesmo você se considerando uma boa pessoa, você só poderá ser salvo por intermédio do sangue de Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você diz, Senhor, toma conta da minha vida, porque eu preciso de Ti. E nada, além do sangue de Cristo, pode nos redimir do pecado. Então essa noite, você vai poder clamar o sangue de Jesus e ser ministrado essa noite. Feche os teus olhos, faça a sua oração.
Nesse momento não dá para terceirizar a oração. Eu não posso orar por você. Você vai precisar orar por você. Então faça isso. É o momento de fazermos o que Paulo ensinou à igreja de Corinto. E nós ensinamos à igreja de Nova Andradina. Façam isso em memória de Cristo. Examine-se o homem, pois a si mesmo. Se alguma coisa pareça ser intransponível, clame o sangue de Jesus, porque somente no sangue de Jesus somos salvos, somos redimidos. Aleluia. Faça a tua oração, faça a tua oração. Você que está em casa, faça essa oração também. Examine-se a si mesmo. Peça perdão ao Senhor. Faça a sua oração. Somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Amém. Escute. Esse momento que você já fez a sua oração, eu quero convidar a todos vocês que gostariam de participar do corpo e do sangue da nova aliança a saírem dos seus lugares. Escute. E vir pegar os elementos. Você vai poder pegar o suco e do lado você vai poder pegar o pão, tá? Faça isso com diligência. Temos 3 mesas aqui. Então sugiro que cada grupo pegue nas respectivas mesas. Então saia do seu lugar com calma, enquanto nós vamos louvar. Pegue os elementos e volte para o seu lugar. Só que não coma e não beba ainda. Pastor, e as crianças? No primeiro momento, eu peço que só os adultos peguem, e depois eu convido as crianças. Por quê? Não sei exatamente quantas pessoas tem aqui. E Deus, então, até com as crianças? Então, recupera o que eu estou falando. Os pais e as crianças poderão vir junto com os pais e podem pegar debaixo dessa liberação dos pais. Compreende? Você que é pai, você que é mãe, você que libera isso para o seu filho. Então podem sair do seu lugar e virem pegar aqui. E segure os elementos na mão. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Aleluia. Fala do amor do Pai e prepara para Aleluia. nós um caminho para Ele, onde
eu posso me achegar somente pelo sangue. Aleluia! Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Eu sou livre. Aleluia! Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare isso, declare isso. Declare: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Todos pegaram? Pessoal do louvor, se vocês conseguirem, pode pegar. Tá bom? O Alexandre vai ficar fazendo um solo ali. Aleluia. Você viu que capricho? Com muito zelo e muito amor foi feito para você esse pão. Lembrando que fazemos memória de Cristo. Já que todos estão com o cálice e o pão que representa o corpo e o cálice que representa a aliança, eu gostaria de fazer como o Senhor Jesus fez, dando graças a Deus, para que todos possam participar. Nós vamos fazer de forma dinâmica. Nós vamos orar agradecendo pelo pão e agradecendo pelo cálice. E aí você vai poder participar com entendimento, com temor no Senhor, crendo que é com Ele que nós temos uma aliança estabelecida. Amém, irmãos? Vamos consagrar então em oração esse momento. Senhor, nós te damos graças pelo seu corpo que foi entregue por nós e pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, também em nosso favor. Pai, nós te damos graças e fazemos isso em memória ao Senhor, pelas coisas que o Senhor fez quando o Senhor veio aqui, pelos milagres, pelos ensinamentos e sobretudo pelo que continuou fazendo ao longo da igreja do Senhor na face da terra. E Senhor, nós estamos nos reunindo aqui, ceando na sua presença, porque nós cremos que o Senhor foi enviado por Deus. Nós cremos que com essa atitude nós nos tornamos um com o Senhor. Nós nos tornamos parte da família, membros do corpo de Cristo,
aonde o Senhor é o cabeça. Pai, nós estamos aqui como igreja, estabelecidos nessa terra, porque o Senhor deu essa palavra, o Senhor estabeleceu a igreja, e nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Te damos graças, Senhor, e te amamos, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Assim nós oramos, agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Irmãos, podem participar, fique à vontade, participe. Além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, Aleluia. nada além do Sangue de Jesus. Declare isso, aleluia, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. algo mais que a neve, algo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Coloque uma das suas mãos sobre o teu coração. Senhor, muito obrigado por tamanho sacrifício pelas nossas vidas. Nós reconhecemos quem Tu és e o que o Senhor tem feito por nós. Nós como igreja, Pai, Te louvamos, Te agradecemos, porque sabemos que houve nesse culto muitos milagres, curas, e eu sei, Pai, que são coisas imensuráveis, porque vivemos pela fé. Obrigado, Senhor, por esse momento. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor.